Os túmulos se abriram. Corpos que dormiam há séculos se levantaram e caminharam pelas ruas de Jerusalém. Ninguém fala sobre o que aconteceu com eles depois, e essa resposta pode mudar a forma como você encara a sua própria morte. Havia um homem chamado José de Arimateia, que na tarde daquela sexta-feira pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E enquanto ele preparava o sepulcro, algo estranho começava a se mover debaixo da terra, em outros túmulos, espalhados pelas colinas ao redor de Jerusalém. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, registra isso com uma simplicidade que quase esconde a magnitude do que aconteceu. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Pare um instante e pense no que isso significa. Não estamos falando de uma visão, de um sonho, de uma parábola contada para ilustrar uma verdade espiritual. Estamos falando de homens e mulheres que haviam sido enterrados, alguns talvez havia anos, outros havia gerações, e que num único momento voltaram a respirar. A terra que os cobria se abriu como se não suportasse mais guardar aqueles corpos. E eles caminharam pelas ruas onde antes tinham vivido, onde talvez ainda morassem seus filhos, seus netos, pessoas que os haviam chorado. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que a cruz de Cristo não foi apenas um evento na história, mas um terremoto que sacudiu os alicerces da morte. E é exatamente isso que o texto de Mateus nos mostra. No instante em que Jesus expirou na cruz, a terra tremeu, as rochas se partiram, e os túmulos, que até então eram o símbolo mais forte da derrota humana diante da morte, começaram a ceder. Spurgeon costumava dizer que onde a cruz é pregada com poder, os mortos espirituais também começam a se mover. E talvez seja esse o convite silencioso que esse episódio estranho nos traz até hoje. Porque, se formos honestos, você e eu carregamos os nossos próprios túmulos. Não são túmulos de pedra, não têm lápides com nomes gravados, mas guardam coisas que já deveriam ter sido enterradas há muito tempo. Mágoas antigas, culpas que insistem em voltar, relacionamentos que morreram e que ainda tentamos reanimar à força, sonhos que sepultamos porque a vida pareceu maior do que a fé. E talvez você esteja assistindo a este vídeo justamente porque sente que precisa de um milagre parecido com aquele. Precisa que algo dentro de você, que já estava morto, volte a se levantar. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, descreve a condição humana antes de Cristo como estar morto em delitos e pecados. Não fracos, não doentes, mortos. E é justamente aí que a ressurreição daqueles santos em Jerusalém ganha um peso ainda maior. Deus não estava apenas provando que Jesus havia vencido a morte. Ele estava dando um sinal visível, físico, inegável, de que aquele poder que ressuscitou os corpos também é capaz de ressuscitar aquilo que dentro de nós parece irremediavelmente morto. Imagine a cena. Uma mulher que perdera o marido anos antes, chorando ainda em silêncio quando ninguém via, de repente vê aquele homem caminhando pela rua, vivo, com o rosto que ela jurava nunca mais rever. Ou um pai que enterrara o filho e agora o abraça novamente, sentindo o calor de um corpo que ele mesmo ajudara a sepultar. Não sabemos os nomes. O texto não os cita, mas sabemos que a alegria e o espanto devem ter sido indescritíveis, porque não existe experiência humana comparável a ver com os próprios olhos aquilo que a morte havia levado sendo devolvido. E aqui está algo que poucos param para perceber. Esses santos não saíram dos túmulos no momento da morte de Jesus, mas depois da ressurreição dele. Mateus é cuidadoso nesse detalhe. A vitória sobre a morte não veio antes da ressurreição de Cristo, veio depois como consequência dela. Isso nos ensina algo profundo sobre como Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes esperamos que o milagre aconteça no exato instante da nossa dor. Mas o padrão bíblico mostra que a verdadeira ressurreição de tudo aquilo que está morto em nós costuma vir depois, quando já passamos pelo momento mais difícil e cremos que ainda assim Deus está agindo. Talvez você tenha passado pela sua sexta-feira.
Talvez esteja vivendo o seu próprio sábado, aquele tempo de silêncio, de espera, onde parece que nada está acontecendo e que os túmulos continuam fechados. Mas o relato de Mateus nos lembra que o domingo sempre chega. E quando chega, ele não apenas ressuscita Jesus, ele começa a abrir outros túmulos também, aqueles que pareciam definitivos, aqueles que a própria pessoa já tinha aceitado como parte permanente da sua história. O profeta Ezequiel, muitos séculos antes, teve uma visão parecida, registrada no capítulo 37 do livro que leva o seu nome. Ele foi levado a um vale cheio de ossos secos e Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E diante da palavra profética, os ossos se juntaram, os tendões e a carne cresceram sobre eles, e o fôlego de vida entrou, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que aconteceu literalmente em Jerusalém na morte de Jesus já havia sido anunciado como imagem espiritual séculos antes. Deus sempre teve esse costume: fazer os ossos secos viverem, fazer os túmulos se abrirem, fazer aquilo que parecia definitivamente perdido voltar a ter fôlego. Se há algo dentro de você que você já desistiu de ver vivo outra vez, um casamento, uma fé que esfriou, uma esperança que você enterrou para não sofrer mais, quero que você guarde esse relato dos santos que saíram dos túmulos como uma prova de que Deus não se intimida com sepulcros fechados. Ele já abriu túmulos antes. Ele pode abrir o seu. Pense em quanto tempo aquelas pessoas ficaram ali, debaixo da terra, sem nenhuma esperança de voltar a caminhar entre os vivos. Ninguém visitava aqueles túmulos esperando ver alguém sair de lá. As famílias já tinham feito o luto, já tinham seguido em frente, já tinham aprendido a viver com a ausência. E foi justamente nesse cenário de aceitação da perda que Deus decidiu agir, sem avisar, sem cerimônia, apenas abrindo o que estava fechado havia tanto tempo. Muitas vezes tratamos certas áreas da nossa vida como aquelas famílias tratavam os túmulos, com resignação, certos de que ali não há mais nada a esperar. E é exatamente aí, no lugar onde você já parou de esperar, que Deus costuma agir. Antes de seguirmos adiante nessa jornada, seria uma alegria enorme ter você inscrito aqui no canal, porque toda semana trazemos mensagens como essa, pensadas para fortalecer a sua caminhada com Deus. E se essa palavra sobre ressurreição tocou algo dentro de você, preparamos um material que pode te ajudar a dar os próximos passos. O guia 21 dias. Para restaurar sua intimidade com Deus, foi escrito exatamente para quem sente que perdeu a proximidade que um dia teve com o Senhor e quer de verdade reconstruir isso dia após dia de um jeito simples e profundo. O link está fixado no primeiro comentário e muita gente já disse que esses 21 dias mudaram a forma como ela enxerga a própria fé. Quem eram essas pessoas? Essa pergunta incomoda até estudiosos experientes das Escrituras. Mateus não dá nomes, não dá números, não descreve rostos. Apenas diz que eram santos, homens e mulheres que tinham vivido de um jeito que os separava do restante do povo, que tinham caminhado com Deus antes de serem levados pela morte. Alguns pensadores antigos chegaram a especular que entre eles poderiam estar figuras como Isaías, ou até mesmo Adão, o primeiro homem que provou o gosto amargo de morrer. Não temos certeza, mas talvez a falta de nomes seja proposital, porque o relato não quer que a atenção fique presa a personagens específicos. Ele quer apontar para algo maior. A morte, que durante milênios pareceu invencível, começou a recuar diante de um único acontecimento. Há uma expressão interessante usada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, quando ele chama Cristo de primícias dos que dormem. Primícias, na cultura agrícola daquele tempo, eram os primeiros frutos colhidos, uma pequena amostra que garantia que toda a colheita viria depois. Se Jesus é chamado de primícia da ressurreição, então aqueles santos que saíram dos túmulos em Jerusalém eram, de certa forma, os primeiros grãos dessa colheita maior, um sinal antecipado, uma prova física de que a morte havia perdido a palavra final sobre a existência humana. E aqui vale parar para pensar em algo que costuma passar despercebido.
aqueles corpos não voltaram para sempre. A tradição cristã, apoiada em boa parte dos comentaristas bíblicos, entende que esses santos ressuscitados eventualmente morreram outra vez, ou foram levados ao céu junto com a ascensão de Cristo. Eles não receberam ali a ressurreição definitiva, aquela que Paulo descreve como um corpo incorruptível, glorioso, que nunca mais vai perecer. O que aconteceu foi um sinal, uma antecipação, um lampejo do que ainda está por vir para todos os que pertencem a Cristo. E isso muda a forma como devemos ler esse episódio. Ele não é apenas uma curiosidade histórica sobre corpos que andaram pela cidade. Ele é uma promessa embrulhada em carne e osso, mostrando o que Deus fará, em escala definitiva, no final dos tempos. O profeta Daniel já tinha antecipado esse tipo de esperança séculos antes, quando escreveu no capítulo 12, versículo 2 do seu livro, que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Note que a ideia de dormir, quando aplicada à morte na Bíblia, nunca carrega um tom de fim definitivo. Dormir é algo do qual se acorda. E foi exatamente essa palavra que Paulo usou ao se referir aos santos que já haviam partido. Dormem, não deixaram de existir, apenas aguardam o despertar. Existe algo profundamente humano nessa história que talvez você já tenha sentido na própria pele. Quando perdemos alguém que amamos, a dor não vem apenas da ausência física, vem da sensação de que aquela pessoa se tornou, de repente, inacessível para sempre. Não há telefone, não há carta, não há visita possível. E é justamente nesse território de impossibilidade absoluta que o relato dos túmulos abertos entra como uma fresta de luz. Ele não promete que a dor da separação desaparece, mas afirma, com a força de um evento histórico registrado, que a separação não é definitiva para quem está em Cristo. Job, num dos textos mais antigos da Bíblia, chegou a fazer essa pergunta que atravessa gerações: se o homem morrer, voltará a viver? E ele mesmo, ainda em meio ao sofrimento, respondeu com uma afirmação surpreendente, registrada no capítulo 19, versículo 25 daquele livro. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Job não tinha visto Jesus. Não conhecia os detalhes da cruz, mas algo dentro dele, inspirado por Deus, já enxergava que a morte não teria a última palavra. Talvez seja esse o motivo pelo qual esse episódio dos santos ressuscitados aparece justamente ligado à morte de Jesus, e não em outro momento qualquer da história bíblica. A cruz não foi apenas o lugar onde Jesus pagou pelo pecado, foi também o ponto exato onde a estrutura da morte, que sustentava o mundo desde a queda no Éden, começou a rachar. Os túmulos que se abriram naquele dia não foram um efeito colateral aleatório, foram uma consequência lógica e necessária daquilo que estava acontecendo na cruz. Quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo, quando a terra tremeu, quando as rochas se partiram, era como se toda a criação estivesse reagindo ao fato de que algo definitivo estava sendo resolvido ali. E se pararmos para pensar na nossa própria experiência de fé, muitos de nós vivemos esperando um milagre visível, palpável, do tipo que se possa ver com os próprios olhos, como aquelas famílias que viram seus parentes caminhando novamente pelas ruas. Mas a maior parte da obra de Deus na nossa vida acontece de um jeito silencioso, quase invisível, dentro do coração, nas decisões que tomamos, nas mágoas que finalmente soltamos, nas orações que finalmente recomeçamos a fazer depois de anos de distância. A ressurreição que você talvez esteja precisando não é a de um corpo saindo de um túmulo de pedra, mas a de uma parte da sua alma que parecia adormecida, esquecida, sepultada sob anos de rotina, decepção ou cansaço espiritual. Pense também no impacto que aquela cena deve ter causado entre os líderes religiosos daquele tempo. Os mesmos homens que tinham pressionado Pilatos a condenar Jesus, que tinham colocado guardas no túmulo para evitar boatos de ressurreição, agora se deparavam com um fenômeno que nenhuma guarda romana conseguiria conter. Não era um corpo desaparecido, era o contrário. Corpos que deveriam estar mortos, andando pela cidade, reconhecidos por parentes e vizinhos.
Não existe forma de abafar um milagre desse tamanho. Talvez seja por isso que Mateus tenha descrito um dos eventos mais extraordinários dos evangelhos em apenas 2 versículos, quase de passagem, como se soubesse que os fatos falariam por si mesmos. Há também algo de justiça poética nesse episódio. Aqueles que haviam servido a Deus em vida, muitas vezes sem reconhecimento, sem ver o fruto completo do que haviam plantado, foram os primeiros a experimentar, ainda que de forma temporária, o gosto da vitória sobre a morte. Isso nos ensina que a fidelidade nunca é esquecida por Deus, mesmo quando parece esquecida pelos homens. Pode ser que você sinta hoje que tem servido, orado, confiado, sem ver resultado visível. Mas essa história nos lembra que o tempo de Deus para revelar o fruto do que foi semeado nem sempre coincide com o nosso tempo de querer a colheita. E há ainda uma última camada nessa história que merece atenção. O lugar para onde esses santos foram depois de saírem dos túmulos. O texto diz que eles entraram na Cidade Santa. Não foram para o deserto. Não se esconderam, foram exatamente para o centro da vida religiosa e social daquele povo. O mesmo lugar onde Jesus tinha sido condenado dias antes. Como se Deus estivesse dizendo, através daquelas pessoas caminhando pelas ruas, que a vida restaurada não se esconde, ela volta para o meio da multidão, para dentro das casas, para as conversas do dia a dia, para os lugares onde antes só havia luto. Existe uma diferença enorme entre parecer morto e estar morto. Lázaro, amigo de Jesus, passou 4 dias dentro de um túmulo antes de ouvir a voz que o chamou de volta à vida, registrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro, sai para fora. Marta, irmã dele, já tinha avisado que o corpo cheirava mal, porque havia 4 dias que estava ali. Não havia dúvida sobre o estado daquele homem. Ele não estava desmaiado, não estava em coma. Estava morto, do jeito mais concreto que a palavra pode descrever. E ainda assim, diante da ordem de Jesus, ele saiu andando, ainda enrolado nas faixas fúnebres, precisando ser desamarrado pelas próprias mãos, que antes o tinham preparado para o enterro. Esse detalhe das faixas fúnebres carrega algo que vale a pena observar. Lázaro estava vivo, mas ainda preso pelos símbolos da morte. Muita gente vive assim depois de um encontro real com Deus. O coração já foi tocado, a alma já foi despertada, mas os hábitos antigos, os medos antigos, continuam enrolados ao redor da pessoa como aquelas faixas. A ressurreição espiritual, muitas vezes, não é instantânea em todos os aspectos. Ela começa com a voz que chama para fora do túmulo, mas continua com o processo de tirar, pouco a pouco, aquilo que ainda insiste em prender a pessoa aos costumes de quem ela foi antes de ser alcançada pela graça. Há também um perigo que precisa ser mencionado quando falamos de ressurreição, de milagres, de corpos que voltam a se levantar. O perigo da falsificação. Vivemos numa época em que qualquer sensação forte, qualquer experiência emocional intensa é rapidamente chamada de milagre, de intervenção divina, de sinal do céu. E nem tudo que parece vida é de fato vida vinda de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, chegou a dizer que, mesmo que um anjo do céu pregasse outro evangelho diferente daquele que fora ensinado, esse anjo deveria ser considerado maldito. Isso mostra o cuidado que devemos ter diante de qualquer coisa que se apresente como espiritual, mas que não esteja alinhada com a palavra de Deus. Nem toda voz que promete tirar você do túmulo é a voz de Cristo. Como saber, então, se aquilo que estamos experimentando é uma verdadeira obra de Deus? A resposta sempre esteve nas Escrituras. Os santos que saíram dos túmulos em Jerusalém não saíram por conta própria, não saíram porque alguém praticou um ritual, não saíram por acaso. Saíram como consequência direta e exclusiva da ressurreição de Cristo. Toda ressurreição verdadeira, física ou espiritual, tem uma única fonte, e essa fonte não admite substitutos. Muitas pessoas buscam a vida inteira experiências que imitam a sensação de renascer, através de filosofias, práticas alheias à fé cristã,
promessas de autoajuda que não têm poder nenhum sobre aquilo que realmente está morto dentro do ser humano: o pecado e a separação de Deus. O livro de Romanos traz uma explicação profunda sobre esse tipo de ressurreição espiritual. No capítulo 6, versículo 4, Paulo escreve que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós andássemos em novidade de vida. Note a lógica desse texto. Primeiro vem a morte, depois o sepultamento, depois a ressurreição. Não existe atalho, não existe vida nova genuína, sem que a vida velha tenha sido de fato entregue à morte antes. E isso costuma ser a parte mais difícil para a maioria de nós, porque preferimos manter um pé na vida antiga e outro na vida nova, sem realmente permitir que aquilo que precisa morrer seja sepultado por completo. Pense nas famílias que reencontraram seus parentes ressuscitados naquele dia em Jerusalém. É provável que aquelas pessoas não voltaram simplesmente para retomar a vida de antes, como se nada tivesse acontecido. Alguém que atravessa a morte e volta a viver carrega necessariamente uma perspectiva diferente sobre o tempo, sobre as prioridades, sobre o que realmente importa. A pessoa que experimenta uma verdadeira ressurreição espiritual também não consegue simplesmente voltar para a rotina anterior como se nada tivesse mudado. Há uma transformação que acompanha o milagre, uma nova forma de enxergar os dias, as relações, os compromissos. O apóstolo Paulo resume isso de um jeito direto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é uma reforma, é uma criação nova. E talvez seja exatamente isso que falte em muitas vidas que dizem crer em Deus, mas continuam presas às mesmas mágoas, aos mesmos vícios, às mesmas amarguras de sempre. A fé genuína não deixa a pessoa exatamente como ela era antes de conhecer a Cristo. Ela abre o túmulo, tira a pedra, chama pelo nome, e depois começa o processo, às vezes lento, de desamarrar as faixas que ainda restam. Se você está ouvindo essas palavras e sentindo que existe algo dentro de você que precisa morrer, não apenas ser escondido ou disfarçado, mas efetivamente sepultado, saiba que esse é o primeiro passo para a ressurreição genuína. Não existe vida nova sem que a vida velha seja entregue. E o mesmo poder que abriu túmulos de pedra em Jerusalém continua disponível para abrir qualquer túmulo emocional, espiritual ou relacional que você esteja carregando até hoje. Há uma cena ainda no relato de Lázaro que costuma passar despercebida. Antes de chamar o amigo para fora do túmulo, Jesus chorou. O texto de João, capítulo 11, versículo 35, é o versículo mais curto de toda a Bíblia, mas talvez um dos mais carregados de significado. Jesus chorou. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro minutos depois. Sabia que a tristeza daquela família se transformaria em alegria. Mesmo assim, chorou. Isso mostra que Deus não é indiferente à sua dor enquanto você ainda espera a ressurreição acontecer. Ele chora com você antes de agir. Ele sente o peso do seu luto, mesmo sabendo o que está prestes a fazer. E talvez você esteja nesse intervalo agora, entre a dor de um túmulo fechado e a espera por uma palavra que ainda não chegou. As irmãs de Lázaro passaram por fé e dúvida ao mesmo tempo. Marta chegou a dizer a Jesus que, se ele tivesse chegado antes, o irmão não teria morrido. Mas mesmo assim declarou que ainda cria que Deus daria a Jesus o que ele pedisse. Essa mistura de fé cansada e esperança teimosa é mais comum entre os que seguem a Deus do que costumamos admitir. Você pode estar cansado, magoado com o tempo que Deus está levando, e ainda assim continuar esperando que a pedra do seu túmulo seja removida. Essa tensão não é fraqueza de fé, é a própria essência dela. O que aconteceu com Lázaro e com aqueles santos em Jerusalém carrega a mesma mensagem central. Deus não se impressiona com o tamanho do túmulo, com o tempo que alguém já está morto, ou com a aparente irreversibilidade da situação. 4 dias, 4 anos ou 40 anos fazem pouca diferença para quem tem poder sobre a própria morte.
A pergunta que resta é se você está disposto a deixar que a pedra seja removida, mesmo sabendo que isso pode significar enfrentar a exposição, a verdade sobre o que realmente está ali dentro. Há um detalhe perturbador que precisa ser dito com honestidade. Apesar de tudo o que aconteceu naquele dia, dos túmulos abertos, dos corpos caminhando pela cidade, das famílias reencontrando seus mortos, os principais sacerdotes e os líderes religiosos de Jerusalém não mudaram de posição. Mateus registra, logo depois desse episódio, que esses homens subornaram os soldados que guardavam o túmulo de Jesus para espalhar a mentira de que os discípulos haviam roubado o corpo durante a noite. Homens que tinham diante dos olhos a prova mais concreta possível da ressurreição, ainda assim, escolheram fabricar uma explicação alternativa, apenas para não precisar admitir que Jesus era exatamente quem dizia ser. Isso nos ensina algo que talvez seja mais importante do que o próprio milagre dos túmulos abertos. Nenhuma evidência, por maior que seja, é capaz de gerar fé em um coração que já decidiu não crer. Jesus já tinha alertado sobre isso numa das suas parábolas, contada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Quando fala de um homem rico que, do lugar de tormento após a morte, pede que alguém ressuscite para avisar seus irmãos sobre o que os espera. E a resposta que ele recebe é definitiva. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não se convencerão ainda que algum ressuscite dentre os mortos. Você está vendo a ironia? A própria parábola previu, décadas antes, exatamente o que aconteceria com os santos que saíram dos túmulos. Mesmo diante de mortos ressuscitados, caminhando pelas ruas, os líderes religiosos não se converteram. Isso deveria nos alertar sobre um engano espiritual muito comum nos dias de hoje. Muita gente vive esperando um sinal extraordinário para finalmente se entregar a Deus. Um milagre visível, uma experiência sobrenatural inegável, algo que remova de vez qualquer dúvida. Mas a Bíblia é clara ao afirmar que a fé não nasce da quantidade de evidências acumuladas, e sim de um coração disposto a se render à verdade que já está revelada. O apóstolo Paulo escreve, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não pelo ver, pelo ouvir. A palavra já é suficiente. O problema nunca foi a falta de provas, foi sempre a disposição do coração em recebê-las. E esse é um alerta sério para os dias em que vivemos, onde tanta gente confunde emoção com fé, sensação com verdade, aparência de espiritualidade com o relacionamento real com Deus. Existem hoje inúmeras vozes, movimentos e pregadores que prometem experiências extraordinárias, revelações exclusivas, encontros sobrenaturais, mas que se afastam completamente daquilo que as Escrituras realmente ensinam. O mesmo Jesus que ressuscitou aqueles santos também advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, que se levantariam falsos cristos e falsos profetas, e fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Sinais e prodígios por si só nunca foram garantia de verdade. A garantia sempre esteve na fidelidade à palavra revelada. Diante disso, talvez a pergunta mais importante que esse episódio dos túmulos abertos nos coloca não seja apenas o que aconteceu com aqueles santos, mas o que você está fazendo com a revelação que já recebeu. Você não precisa ver um túmulo se abrir na sua rua para crer. A palavra de Deus já está diante de você. Já foi pregada, já foi lida, já foi ouvida inúmeras vezes. A questão nunca foi a falta de sinal. A questão sempre foi a disposição de responder ao que já foi mostrado. Há também uma lição sobre o tempo que não podemos ignorar. Aqueles santos que saíram dos túmulos, por mais extraordinário que tenha sido o momento, eventualmente morreram outra vez, ou partiram junto com a ascensão de Cristo. O milagre foi temporário, um sinal, uma janela momentânea. Isso nos lembra que toda experiência extraordinária desta vida, por mais intensa que seja, tem um prazo de validade. As emoções passam, os momentos de êxtase espiritual se dissipam, as sensações fortes de um culto ou de uma pregação acabam esfriando com o tempo. O que permanece não é a experiência em si,
mas a fé construída sobre o alicerce da palavra, aquela que continua firme mesmo quando a emoção já se foi. Muitos cristãos vivem de pico em pico, buscando sempre a próxima experiência forte para reacender a fé, sem perceber que esse ciclo os deixa cada vez mais dependentes de sensações e cada vez mais distantes de uma relação estável e madura com Deus. A verdadeira intimidade espiritual não se sustenta em túmulos que se abrem uma vez e depois se fecham novamente. Ela se sustenta na palavra que permanece, no relacionamento diário, na oração constante, na obediência que não depende de sinais visíveis para continuar existindo. Se você já viveu momentos extraordinários com Deus no passado, um culto que marcou sua vida, uma resposta de oração que pareceu milagrosa, uma temporada de intimidade profunda que hoje parece distante, saiba que isso não significa que Deus deixou de agir. Significa, muitas vezes, que chegou o momento de trocar a dependência da experiência pela construção de um relacionamento mais profundo e menos dependente de sinais espetaculares. E é exatamente aí que muitos perdem o rumo. Confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus, quando, na verdade, Ele continua presente, apenas convidando você a uma fé mais madura, menos baseada em túmulos abertos e mais baseada em uma caminhada diária de confiança. Pense também no papel que a memória cumpre nesse processo. O povo de Israel, ao longo de toda a sua história, foi constantemente instruído a lembrar dos feitos de Deus, a contar para os filhos e netos o que tinha acontecido no deserto, no Mar Vermelho, na conquista da Terra Prometida. Não porque o milagre em si precisasse se repetir todos os dias, mas porque a lembrança fiel do que Deus já havia feito sustentava a fé do povo, mesmo nos períodos de silêncio. Talvez seja esse o convite que fica depois de conhecermos essa história dos santos que saíram dos túmulos. Não esperar que o mesmo tipo de sinal se repita, mas guardar na memória que o Deus capaz de abrir sepulcros continua sendo o mesmo, ainda que hoje Ele escolha agir de formas mais silenciosas, mais internas, menos visíveis aos olhos. E há uma última observação que merece atenção antes de seguirmos adiante. Aqueles que testemunharam os santos ressuscitados caminhando por Jerusalém tiveram uma escolha diante deles: contar a história, guardá-la, deixá-la moldar a forma como enxergavam a vida e a morte dali em diante, ou simplesmente seguir em frente como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A mesma escolha está diante de você agora. Você pode ouvir essa mensagem, sentir algo por alguns minutos e depois voltar exatamente para a mesma rotina de sempre, como se nada tivesse sido dito. Ou pode permitir que essa verdade sobre a morte vencida, sobre túmulos que se abrem, sobre a fidelidade que nunca é esquecida, comece a moldar de verdade a forma como você vive os seus dias, encara as suas perdas e sustenta a sua esperança. Existe uma pergunta que quase todo ser humano já fez em algum momento silencioso da vida, olhando para o teto no meio da noite. Será que vou ver de novo as pessoas que amei e que já partiram? Os santos que saíram dos túmulos em Jerusalém, caminhando pelas ruas onde antes tinham vivido, respondem a essa pergunta de um jeito concreto, físico, quase palpável. Sim, existe reencontro. Sim, a morte não apaga os laços que Deus formou entre as pessoas que pertencem a Ele. O apóstolo Paulo trata desse assunto diretamente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Ele escreve que não quer que os irmãos ignorem a respeito dos que já dormem, para que não se entristeçam como os demais, que não têm esperança. E continua explicando que assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus, mediante Jesus, tornará a trazer com Ele os que dormem. Paulo não está descrevendo uma esperança vaga ou simbólica. Ele fala de um encontro real, físico, no qual os que morreram em Cristo se levantarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para se encontrarem com o Senhor nos ares. E ao final desse trecho, ele dá uma instrução direta: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolar. Essa é a palavra-chave.
O relato dos túmulos abertos em Jerusalém não existe apenas para provar um ponto teológico sobre o poder de Cristo sobre a morte. Existe também para consolar quem chora, quem perdeu, quem carrega o peso de uma ausência que parece definitiva. Se você perdeu um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, um amigo que amava a Deus, essa história não é apenas um relato histórico distante. É uma promessa concreta de que aquela separação, por mais dolorosa que seja hoje, não é o capítulo final da sua relação com essa pessoa. E aqui vale trazer outro detalhe interessante sobre aquele episódio em Jerusalém. O texto de Mateus diz que os santos ressuscitados apareceram a muitos. Não apareceram escondidos, não apareceram apenas para uma ou duas pessoas em segredo. Apareceram publicamente de forma visível para que a cidade inteira soubesse o que tinha acontecido. Isso nos ensina que a ressurreição não é um evento privado, restrito a poucos, mas uma realidade que Deus quer tornar conhecida, testemunhada, compartilhada. E talvez seja esse também o seu papel depois de assistir a esse vídeo, não guardar essa esperança só para você, mas compartilhá-la com alguém que hoje está exatamente no mesmo lugar de dor onde você já esteve. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, descreve o que acontecerá quando essa esperança se cumprir de forma definitiva. Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Note que o texto não diz que a dor nunca existiu, diz que ela vai passar. Deus não promete uma vida sem perdas, sem lágrimas, sem sepulturas ao longo do caminho. Promete que no final, tudo isso será enxugado definitivamente sem retorno. Enquanto esse dia não chega, vivemos numa espécie de tempo intermediário entre o já e o ainda não. Já sabemos que a morte foi vencida na cruz. Já vimos, através daquele episódio extraordinário em Jerusalém, uma amostra concreta do que está por vir. Mas ainda não vivemos a plenitude dessa vitória. Ainda enterramos pessoas que amamos. Ainda sentimos o peso das ausências. Ainda choramos diante de túmulos reais. Viver nesse tempo intermediário exige uma fé que consegue segurar duas verdades ao mesmo tempo: a dor genuína da perda e a esperança genuína da ressurreição. Uma não anula a outra. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que chorar é sinal de pouca fé, que um cristão maduro deveria encarar a morte com serenidade total, sem lágrimas, sem angústia. Mas o próprio Jesus chorou diante do túmulo de um amigo que ele sabia que ressuscitaria minutos depois. A fé genuína não elimina a dor da perda, ela sustenta a pessoa em meio a essa dor, com a certeza de que aquela despedida não é definitiva. Você pode chorar e crer ao mesmo tempo. Você pode sentir saudade e ter esperança ao mesmo tempo. Isso não é contradição. É a experiência normal de quem vive entre a cruz já vencida e a ressurreição ainda não completada. E se hoje você está enfrentando o medo da própria morte, talvez pensando no que vai acontecer quando o seu tempo aqui se encerrar, essa história dos túmulos abertos também fala diretamente com você. O apóstolo Paulo escreve, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, uma pergunta quase provocativa: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Para quem está em Cristo, a morte perdeu o veneno. Ela ainda dói, ainda separa por um tempo, mas não tem mais a palavra final. E é exatamente isso que aqueles santos, caminhando pelas ruas de Jerusalém há tantos séculos, vieram provar de um jeito que ninguém naquela cidade jamais conseguiria esquecer. Há algo que costuma acontecer com quem já enfrentou de perto a proximidade da morte, seja através de uma doença séria, de um acidente, de um momento de perigo real. A vida ganha um peso diferente. Prioridades que pareciam urgentes, de repente, parecem pequenas. Relacionamentos que estavam sendo negligenciados voltam ao centro da atenção. Coisas que geravam ansiedade perdem parte da força. Não é preciso passar por uma experiência de quase morte para viver com esse tipo de clareza. Basta lembrar com regularidade que o tempo aqui é limitado e que a eternidade que vem depois
é o que realmente vai definir se a vida foi vivida com sabedoria ou desperdiçada com distrações. Salomão, o homem mais sábio que já existiu segundo as Escrituras, escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque aquele é o fim de todo homem, e o vivo deve considerar isso no coração. Não é uma frase sobre pessimismo, é uma frase sobre clareza. Considerar a morte no coração não é viver com medo, é viver com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade que não vai se repetir e que a forma como você trata as pessoas ao seu redor, a forma como você investe o seu tempo, tudo isso carrega um peso eterno que vai muito além do que os olhos conseguem enxergar agora. Os santos que saíram dos túmulos naquele dia em Jerusalém não voltaram para viver com mais medo da morte. Voltaram, ainda que temporariamente, como testemunhas vivas de que existe algo maior do que aquilo que os olhos humanos costumam considerar como o fim de tudo. E essa mesma testemunha continua disponível para você hoje, não através de um corpo saindo de um túmulo físico, mas através da palavra que registrou esse evento e continua até agora capaz de despertar fé em quem a recebe com um coração disposto a crer. Obrigado por caminhar até aqui comigo, ouvindo essa história que atravessa séculos e ainda tem tanto a dizer sobre a sua vida hoje. Se ela tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, porque toda semana trazemos novas reflexões como essa, pensadas para fortalecer a sua fé e o seu discernimento espiritual. Deixe também o seu like e conte nos comentários qual parte dessa mensagem mais falou ao seu coração. E se você sente que precisa reconstruir a intimidade que já teve com Deus, conheça o Guia 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. Muitos já recomeçaram a caminhada a partir dele. Nos vemos no próximo vídeo, que já está te esperando aqui na tela.